Olá pessoal, estamos iniciando mais uma resenha imobiliária do blog dos imóveis e da fórmula da venda de imóveis. Eu sou Givaldo Gomes, sou titular do blog e quero dizer a vocês o seguinte: esse blog é acessado no Brasil e no mundo inteiro. Onde tem brasileiro, o pessoal acessa o nosso blog por conta do conteúdo que é renovado e todos os dias nós temos novos conteúdos e isso é muito importante para o pessoal que precisa de informação do mercado imobiliário. Aí minha amiga Valéria, lá de João Pessoa, a Cris entrando aí agora no blog, vamos lá, Rômulo, vamos chegando. Pessoal, peço a vocês que vão mandando esse aviãozinho, manda para os amigos aí, porque as informações aqui são bem relevantes e eu tenho certeza que vocês vão gostar e gostar muito, né? Vamos para o tema. O negócio aqui está meio ruim porque com esse negócio de muriçoca a gente tem que dormir ou com ar-condicionado com muito vento, porque o negócio está esquisito para todo mundo, né? Mas nosso negócio hoje aqui não é muriçoca não, nosso negócio aqui é simulações, né? E então é disso que nós vamos tratar no dia de hoje, ok? O negócio é o seguinte, gente: simulação é exatamente aquele momento em que a pessoa tem assim, se aproxima daquilo que ele pode fazer no investimento imobiliário, tanto Minha Casa Minha Vida como qualquer outro tipo de investimento. Então o que acontece? É fundamental que você tenha uma ideia clara. Normalmente são feitos por especialistas no mercado imobiliário e eu sou um especialista na área, aliás é o que eu faço há muito tempo, e tenho comigo uma equipe de corretores totalmente especializado, não só em Minha Casa Minha Vida, como também nos produtos com outros níveis de financiamento, como SBPE e outros mais. Então, o que nós vamos aqui tratar é exatamente as pessoas pedem no dia a dia, através do nosso blog, do nosso canal, informações. Quanto é que eu pago, qual é a prestação que eu vou pagar numa casa de 500 mil, de 200, de 250, de 350, isso é muito comum e pessoas querem saber, mas a gente informa muito mais do que a parcela, a gente informa exatamente como é que ele pode se qualificar para acessar um financiamento do imóvel. Isso é fundamental, porque não basta saber a parcela, é preciso saber se você está qualificado, está preparado para aquilo, se o banco vai te fornecer aquele empréstimo, se você precisa se preparar há algum tempo. Normalmente, isso é uma média, viu gente? Nós temos pessoas que às vezes passam 2 anos e meio, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, 1 ano, se preparando para comprar um imóvel. E isso é normal, isso é comum, não tem nada de errado nisso, porque a pessoa começa a fazer pesquisa, se prepara, e aí a coisa vai acontecendo pouco a pouco. Por isso é preciso ter sempre um corretor especializado no tema e um corretor de confiança, porque é um mercado que assim está ávido por profissionais de qualificação assim no nível assim bom, sabe? Tem muita gente que tira o CRESS, que é natural, está habilitado, mas eventualmente pode não estar qualificado para desenvolver um trabalho profissional. Então a gente cuida, a gente responde, a gente atende, a gente está aí exatamente para orientar. Eu, na fórmula da venda, eu tenho toda a minha instrução, o trabalho, a metodologia nossa está baseado na compra e venda. Então o nome está dizendo, eu não vendo, eu preparo o cliente para me comprar. Então quando eu faço uma boa apresentação do produto, quando eu atendo o cliente naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer, o que acontece? Ele compra. E é tão claro isso, gente. Olha os contratos, o contrato está escrito assim, contrato de compra e venda, nem de venda e compra, de compra e venda, exatamente porque a gente, quando faz o trabalho com qualidade e entendendo o que o nosso cliente quer, naturalmente a gente vende, mas na verdade o cliente comprou, né? Então, isso para a gente é fundamental. A gente tem um trabalho independente do aspecto profissional, é o nosso trabalho, nós temos que orientar. Então, eu comecei aqui, nós temos aqui um volume muito grande, mas é imenso, de imóveis financiados pela Caixa Econômica. A maior parte dos imóveis do Brasil, a maior carteira de financiamento imobiliário do Brasil
é a Caixa Econômica Federal, todos sabem disso, e quem não sabe fica sabendo agora. E a Caixa realmente tem os melhores juros do mercado. Agora mesmo à tarde estávamos fazendo uma simulação para uma cliente, um investimento no imóvel de R$250 mil, e ela queria ir para outro banco, então nós fizemos uma simulação da Caixa e ela ficou realmente impressionada com o juro. O juro é baixo. O juro da Caixa é um juro que atende a todo mundo, porque é para isso, é um banco social, né? Então é fundamental que você não tenha nenhum tipo de preconceito em relação à Caixa. Verifique, a Caixa está muito moderna. Não sou funcionário da Caixa não, gente, não estou ganhando para isso não. Eu estou falando do meu cotidiano, do meu dia a dia. Realmente funciona muito bem. Imagina você que você tem ali todo um grupo de pessoas te atendendo, as franquias, não é nem franquia, os correspondentes de Caixa, Caixa aqui, o nome. Eles são preparados para te informar, para te orientar, para aprovar a sua venda. Então, você tem uma estrutura imensa produzindo para você. Quando a gente faz a nossa resenha como hoje, a gente vai fatiando depois e subindo para o YouTube. Então, nós vamos fatiar essa resenha em várias etapas por conta das várias simulações que nós fizemos para atender a uma gama importante de pessoas. Eu comecei com um valor bem baixo, viu, gente? Olha só, hein? Imagine uma pessoa, e até é uma pergunta assim, foi normal, hein? A cliente me perguntou aqui, através de um dos corretores da minha equipe, olha, o Pedro, grande corretor do Luiz Eduardo, é uma das referências do mercado imobiliário do Luiz Eduardo. Pedro, seja bem-vindo. Então, a cliente perguntou o seguinte: eu, com R$1.600 consigo comprar uma casa? Consegue comprar a casa, né? Ela pode entrar numa lista de casas da faixa 1 específica para Minha Casa Minha Vida, para o pessoal na renda de 1.500, 1.600, ela pode sim entrar, vai entrar na fila, vai ser contemplada, em algum momento terá a casa dela. Por quê? Gente, R$1.600, normalmente o programa ele contempla, em primeiro lugar, as mulheres. Mulheres têm preferência nisso aí, e segue pessoas com deficiência e tudo, tem uma série de regalias aí, ou seja, de prioridade para as pessoas nesse nível de renda. Então, veja bem, R$1.600, eu fiz uma simulação para ela no imóvel de 160 mil. Ainda assim, olha que louco, hein? A entrada R$40 mil. É óbvio que essa pessoa não vai poder pagar essa entrada, né? É óbvio assim, pode ser que ela tenha, mas é o que nos conta aqui a simulação. R$40.108,96. Será que ela tem esse dinheiro? Será que ela pode? Será que a empresa que eventualmente esteja vendendo esse imóvel pode dividir essa entrada, facilitar? Pode, tem empresa que facilita até 10 anos, mas não é só facilitar. Olha, se a pessoa ganha 1.600, a capacidade de comprometimento dela é de no máximo aqui, 479 de parcela. Então 1.600, 479, vai sobrar um pouco mais de 1.100. Não dá para viver com 1.100 normalmente, a não ser que tenha renda extra e tudo, esse tipo de situação, né? Ainda assim ela ganhou um subsídio de 41 mil. Então, aqui eu quero parar num ponto importante e gostaria que vocês entendessem e, se possível, ajudem as pessoas. Gente, não mexam nos seus FGTS. Tem muita sangria no FGTS. Aí é aniversário, empresas aí anunciando para todo canto que tira o seu FGTS por uma razão ou por outra. Se você pretende comprar o seu imóvel, a sua casa própria, não mexa no seu FGTS. Por quê? Porque ele vai lhe ajudar na entrada. Então, veja bem, uma entrada de 40 mil, suponhamos que essa pessoa tivesse pelo menos 10 mil de FGTS, é óbvio que ela estaria mais em conta. Ia ficar só 30 mil, as construtoras dividem, enfim, já aproxima um pouco mais. Então, eu vejo aqui na nossa empresa, quando alguém chega para comprar um imóvel, e eu pergunto assim: como é que está o seu FGTS? Nossa, eu tirei tudo, não sei o que, está adversário, arrumou um jeito de sacar aquilo lá, e ele perde a oportunidade de comprar. Então, FGTS, gente, quem não tem casa ainda, quem não tem a sua primeira casa, quem precisa acessar a sua casa, não mexa no seu FGTS. Olha, mexer no FGTS e fazer empréstimo consignado
é duas pragas que existem no mercado. Empréstimo consignado arrebenta com seu comprometimento de renda. Então a pessoa tem o olerite dele, ou ganha, ou tem um contra-cheque, e vai e pega um dinheiro no empréstimo consignado, paga uma fortuna de juro, é uma agiotagem oficial, e o que acontece? Na hora de comprar o seu imóvel está comprometida. Aí compromete com consignado, ou entra num consórcio, tem muitos consórcios picareta, nós estamos avisando o tempo todo. Hoje mesmo, se é uma pessoa daqui, gente entregou para um consórcio desses picareta aí, 20 mil reais. Gente, 20 mil reais ele poderia ter dado entrada na casa dele. E o consórcio não está nem aí. Os caras abrem e fecham e some e nada funciona, porque não adianta estar na justiça, porque não vai achar nunca. É tudo laranja, essa coisa toda. Um monte já foi preso por aí, mas é uma praga. E a praga cresce rápido e se renova. Então, se você quer comprar sua casa, ou se você tem alguém que deseja comprar e você puder orientar, oriente nesse aspecto. Primeiro, não entre em consórcio, muito menos consórcio picareta. Tem consórcio sério, hein? Consórcio bons aí. Estou me referindo à turma aí que está roubando todo mundo. Consórcio, essa coisa de mexer no FGTS, isso é horrível. Rodrigo, seu Rodrigo é meu filho mais velho, mora de João Pessoa, é um cara top no mercado, conhece tudo desse mercado. Estamos aí, um beijo para você, viu, Rodrigo? Então, não mexam. Samuel Ferreira, Samuel é um especialista no mercado, um cara que atua na Bahia. Samuel, se quiser entrar na sala, me diga aí que eu lhe boto para dentro, viu? Você sempre acrescenta muito e conhece muito desse mercado. Então, gente, primeiro, não empreste seu nome para ninguém. Não mexa no seu FGTS. Não compre consórcio, porque vai comprometer a tua renda, independente de ser picareta ou não, compromete a tua renda. E segundo, cuidado com o empréstimo consignado. Se você der o azar de acertar numa dessas coisas, você já compromete a tua compra, ok? Então veja o caso aqui. Isso aqui é renda lá embaixo, gente, é pequenininha mesmo, 1.600 por mês, é renda pequena, não é isso? Ainda assim, uma prestação de 469 e aquela entrada lá no topo, 40% de 40 mil reais de entrada, é muito alto, né? Eu sempre defendo, a minha tese é o seguinte: enquanto o governo, no que se refere a esse programa, não eliminar a entrada, deixar a pessoa com o mínimo possível de entrada, pelo menos 10% já facilita muito, que 20% é muito mesmo. Então, aí, enquanto isso, não tem como atender, não tem jeito, porque o construtor precisa construir, precisa ser remunerado para isso. Então, aqui eu fui lá embaixo, gente, tá bom? Samuel, tá aí, se quiser entrar, me fala, viu, meu irmão? Rodrigo, o pessoal do mercado, se tiver uma luz bacana aí, um áudio, fique à vontade, a nossa é para isso mesmo. Samuel está aqui, vamos botar ele para dentro. Samuel é um cara que conhece tudo desse mercado. Vamos convidar o Samuel. Exatamente sobre esse tema. Esse tema é fundamental para nós. Deixa eu ver se já esse assessor aqui. Vamos ver. Está chegando. Samuel Ferreira, boa noite, meu parceiro. Estamos aí. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Afastar meu telefone aqui, meu céu, porque senão vou espantar um pouco mesmo ele de abano aí. Arrumar aqui. Tá tudo certo. Vamos lá. Eduardo, grande advogado de direito imobiliário, fizemos uma resenha maravilhosa semana passada. Samuel, se você quiser afastar um pouco aí, fique à vontade, viu? Aí você fica melhor. Então, gente, Samuel, eu estou aqui me reportando a questão de simulações e estou subindo, viu? De 1.600 para cima, tá bom? O pessoal tem uma ideia, porque a gente tem muito pedido e estamos assim, atendendo. Então, gente, vamos lá. Essa simulação que eu acabei de fazer, uma casa barata, 160 mil, mas eu vou dar um salto aqui agora. Vamos para um imóvel de 210 mil. 210 mil reais, você já compra uma casa de 2 quartos na cidade média do país, como aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Você compra uma casa de 210 mil e as construtoras, algumas delas ainda dão bônus, aquele desconto incrível na compra que facilita muito, hein? Porque, imagine, você tem uma entrada aqui de 44 mil reais e recebe um bônus,
A minha equipe aqui, nós estamos trabalhando com um lançamento com bônus de 20 mil. Imagina, se aqui desce para 24. Aí você junta com o FGTS, vai abatendo, ainda facilita e tal, e tal, e tal. Tem muita coisa aqui, mas vamos lá. Eu estou me baseando, gente, numa pessoa na média de 25 anos a 30, vai bem, tá bom? Alguém que tenha um dependente, um filho que esteja comprando com mais uma pessoa, tá bom? E que tem FGTS, que já ajuda. Então, olha só que legal. Essa casa aqui, ó, 210 mil reais, a entrada 44 mil, pesado, né? Mas é o que é. Subsídio aqui de 13.866 e a parcela 721. A parcela fica chegando aqui nos 30%, né? Agora, olha o juro, pessoal. 4,25 ao ano. Tem juro por aí, assim, pelo mercado? Não tem. Então, se você ganha, Só rural. você tem renda de R$ 2.450, estou aqui, ó, lá embaixo, tá bom? Vai melhorar, hein? Quer um imóvel nessa faixa de 210 mil reais, tenha certeza que a entrada vai dar por volta de 44 mil, subsídio por volta de 13 mil, um pouco mais, dependendo do seu perfil. O Samuel vai comentar isso agora mesmo. Você vai ter um juro de 4,25 ao ano e a parcela de 721. Normalmente essa parcela aqui, normalmente é a metade do aluguel, dependendo da cidade. Dependendo da cidade, é a metade do aluguel. Nos grandes centros, nas grandes cidades e nas médias, isso significa metade do aluguel. Então, essa pessoa, a partir daí já fica bom. Estamos aqui na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Samuel, estou falando exatamente desse nível. Depois nós vamos dar um salto aqui para a renda ideal para esse tempo aí. Diga aí, meu irmão, se apresente à turma aí mais uma vez e vamos comentar, vamos debater sobre essas simulações. Boa noite, obrigado, Rivaldo. Eu sou corretor de imóveis há um tempinho já, né? Quase 10 anos. E eu comecei como correspondente bancário, fazendo financiamento. Logo assim, começou a surgir esse Minha Casa Minha Vida e logo começou a criar os correspondentes bancários. Então, eu acompanhei essa evolução. E o que o Rivaldo falou no início aí, de o governo zerar essa entrada, foi feito no início. O governo ele fez isso. Eu financiava 90% do Minha Casa Minha Vida e o subsídio cobria os outros 10%. O que aconteceu? Que provavelmente deve ter tido alguma inadimplência alta, né? Que o pessoal não estava colocando dinheiro no negócio, que eles reduziram para 80%. Mas só para uma análise macro do negócio, o governo ele consegue essa taxa, né? Ele consegue essa taxa de juros por conta do FGTS, que rende lá 3,5%. Então, o banco ele tem uma regra de comprometer no máximo 30% da renda da pessoa, e uma pessoa que tem uma renda aí de 2.000, 3.000 reais, ele fica limitado a uma parcela muito baixa para os preços dos imóveis que existem no Brasil. Por isso que ele criou essas taxas que o Rivaldo está falando que é tão importante, 4,25. Às vezes tem algum cliente que tem uma renda maior e fala, mas eu não consigo essa taxa. Não consegue, porque é uma taxa inviável para qualquer banco trabalhar. É uma taxa inviável, é só porque realmente existe uma questão social aí nesse negócio, né? Para o primeiro imóvel mesmo. E detalhe, se acontecer desse FGTS ser remunerado de acordo com a inflação ou de acordo com a poupança, adeus Minha Casa Minha Vida, adeus esse processo aí. E pouco tempo atrás correu esse risco. Então, quem não comprou a casa ainda, a primeira casa, e tem na dúvida se compra ou não, tem que correr e comprar logo, porque daqui a pouco essa taxa aí não existe mais, muda, né? A correção não é mais 3,5, vai para 6, 7, então tem que correr para comprar a sua casa dentro dessa condição. É o momento, né, Samuel? O negócio é o seguinte, casa, gente, é prioridade. Casa é fundamental. Você vai comprar um carro, não compre não, compre uma casa. Eu me lembro que anos atrás, lá na minha pré-história no mercado imobiliário, em Brasília, tinha um jornal em papel chamado Correio Brasiliense, não sei nem se existe. E o Correio tinha coluna de Gol, de Santana, que era um carro antigão que não fabrica mais, e outros carros, né?
E eu tinha um loteamento, tinha uma campanha do loteamento, num condomínio lá em Brasília, e os lotes tinham 1.000 metros cada lote, né? Então, o que que eu fiz? Entrei na coluna do Correio Brasiliense nos carros, então onde tinha Santana, por exemplo, que era um carro chique na época, eu colocava assim, Santana com 1.000 metros quadrados. E aquela chamada grilava todo mundo, Santana com 1.000 metros quadrados, e eu falava assim, meu amigo, não compre esse Santana agora, compre um lote com 1.000 metros quadrados, quando você terminar de pagar, vale 10 Santana. Botava Gol com água e luz. Aí o texto viu mesmo. Eu perturbei tanto que o presidente do sindicato dos revendedores de carros queria me processar, deu um rolo danado. O Correio Brasiliense até mudou o sistema, porque eu invadi o sistema e comparava. Para que, cara, que você vai comprar um carro novo se você não tem casa? Compre sua casa. Carro tem uns montes por aí. Aliás, as empresas lançam carro e tiram carro, lançam casa e tiram carro. Não compre carro, se comprometa com sua casa. Essa é a primeira coisa. Samuel, eu vou agora entrar numa simulação aqui de um pouco mais acima, por conta dos pedidos, né? Então, você, nosso inscrito, que está buscando informação, você que tem uma renda de R$ 2.600 e quer saber que nível de investimento você pode fazer, qual é a casa que você pode comprar, eu vou lhe dar o valor agora. Com R$ 2.600, você pode comprar uma casa de até 210 mil, a simulação que eu fiz, um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Você vai pagar uma entrada de R$ 37.933. Você vai ter um subsídio de 10.800 se você estiver dentro daquele perfil, viu? Dependente ou mais de um comprador, uma faixa etária boa, se tiver a minha idade, o banco não financia. Estou com 71 anos, para o banco eu já tinha que ter morrido, então ele não financia nada para mim, ok? Mas para você que está nessa faixa de 25, 30 anos, um pouco mais, você vai pegar essa taxa aqui muito boa e vai pagar uma parcela de 766 mensais com juros de 4,25. Então preste atenção no que está aí, você com renda de 2.600, pode comprar um imóvel 210, entrada de 37, as construtoras facilitam essa entrada, use seu FGTS, vai ter um subsídio, que é um desconto que o governo dá para você, mas paga para a construtora, tá bom? Vai financiar 161 mil e vai acessar o seu imóvel. Samuel, faixa de 2.600 de renda, é por aí, mais um pouco, menos um pouco, diga aí. Tem um 40 a mais aí, 2.640, é o limite. Próxima. Se passar um centavo disso aí, já foi. Você entra na outra fase. Então, 2.640. Algo interessante de mencionar, Evaldo, é que existem os limites aí da cidade. De Luiz Eduardo é 210, né? Porque ultrapassou 100 mil habitantes. As cidades abaixo de 100 mil habitantes, que é a cidade lá da região da Rente Ituaçu, cidade da Livramento, Brumado, o pessoal deve ter alguém assistindo aí, nessa região da Chapada, lá é 190 mil. O subsídio cai um pouquinho, mas entra também, né? Lá, como não tem um suporte bom de construtoras para que construa para venda, muitas vezes o lote não é escriturado, dá um pouquinho de trabalho, existe uma linha de crédito que você pode simular também no site da Caixa aí, e na opção construção. Lá você vai clicar Minha Casa Minha Vida, aquisição e construção. Ou construção em terreno próprio. O que vai acontecer? Você vai pegar a mesma condição, mesma taxa, mesmo subsídio, a mesma coisa. Porém, esse crédito, ao invés da Caixa depositar na conta do vendedor do imóvel, ele vai depositar na sua conta e você faz sua casa, né? Um resumo bem grotesco é esse. Ele te dá o dinheiro e você constrói, depois você paga a parcela. Inclusive, se quiser ajuda em relação a isso, entre em contato comigo aí que eu posso estar te auxiliando. Tem um parceiro de negócios que ele atua com isso, né? Ele pode ajudar a preencher planilha, a parte que é mais burocrática, que dá trabalho, ele cuida disso aí tudo. Perfeito. Samuel é especialista na área e é o que a gente faz. A gente trabalha junto e sabemos exatamente o que a gente está falando. Vou subir aqui agora para o limite da faixa 1, que é 2.640. Estamos no limite. Passar um centavo pulou para a faixa 2, mas vamos lá. Continuo com a casa de R$210 mil, o apartamento, um imóvel 210, tá bom? Um imóvel com um empreendimento contratado pela Caixa, estou dentro desse perfil. A entrada desceu, hein? Foi para 36.096. Já melhorou. Por quê? É o perfil, é a renda
com o valor do imóvel, ok? E ainda deu um subsídio de 10.063, parcela de 778,56 e o juro continua o mesmo, 4,25. Pessoal, isso aqui é o limite da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Ficou claro aí, como o Samuel falou, esses valores têm a ver com a população da cidade. Abaixo de 100 mil habitantes tem um valor de 190 em média, acima disso aí até um determinado valor, depende da sua cidade, já pula para 210, depois vai para 264 nos grandes centros e depois vai para o limite, para o topo, que é 350. Mas vamos passo a passo aqui. Gente, repetindo mais uma vez, se você ganha 2.640, você está no limite da faixa 1, ou simulei aqui um imóvel de 210 mil reais, que vai te dar uma prestação de 778 com juros de 4,25. Tua entrada é 36 mil, teu subsídio é 10 mil, estou arredondando, ok? Então prepare-se, junte dinheiro, lembrando, não mexa no seu FGTS, não faça consignado, não comprometa a sua renda, não empreste seu nome para ninguém que você vai acessar a sua casa. Samuel, estamos no limite aí da faixa 1. Comentário, meu amigo? Tenho sim, um detalhe, Rivaldo, sobre comprometimento. Lembrar que o cartão de crédito também é um comprometimento. Né? Às vezes você pensa só de financiamento, mas quando você acessa o Banco Central lá pelo Registrato, qualquer pessoa tem acesso através do gov.br, né? Ele mostra lá as dívidas. E uma dessas condições que ele mostra de financiamento é os cartões de crédito. Então, a mesma informação que você está vendo ali, os bancos vão ver. Vou comprar parcelado aqui no cartão isso, aquilo, é tranquilo. É considerado financiamento também. Então, por isso o imóvel na planta, ele é o que eu venho trabalhando, é o mais indicado para o primeiro imóvel. Aquela pessoa que já tem uma renda ali de 2.640, ele vai conseguir no máximo de parcela R$700. Então, se ele tem uma parcela de um financiamento lá de 500, já complica a vida dele, né? Pode aprovar? Pode, já aconteceu de aprovar, né? Mas você corre o risco do banco condicionar esses 30% de capacidade sua para uma parcela menor, financiando menos, aumentando sua entrada. Então, assim, o imóvel na planta, você consegue se livrar disso. Eu estou com as parcelas aqui, eu não consigo pagar agora, mas eu consigo quitar ela aqui daqui 3, 4, 5 meses. Então, não faz mais dívida, zera aquelas compras ali, não faz solicitação mais de cartão de crédito, porque o mercado financeiro ele entende que você está tentando buscar muito financiamento. Evita ficar fazendo consulta no seu CPF também, porque ele entende que você está tentando buscar financiamento. Né? Então, assim, são séries de informações que numa entrevista com o cliente a gente vai passando esses detalhes aí. Perfeito. Bem lembrado a questão do comprometimento de renda. E vou dizer mais uma coisa, viu, gente? Anota aí. Requisitos básicos para você acessar o programa Minha Casa Minha Vida ou outro tipo de financiamento. Requisitos básicos. No caso do programa Minha Casa Minha Vida, você normalmente só acessa uma vez. Compra imóvel, pode ser que tenha alguma abertura em algum canto aí, mas eu estou me referindo à lei. Você acessa só uma vez. É preciso que você esteja com o seu cadastro organizado, não tenha Serasa, não tenha confusão nenhuma, não comprometa a renda, ok? E se você tiver com os documentos em ordem, você se habilite, procura um corretor, uma boa empresa. Normalmente as empresas facilitam e são requisitos básicos, ok? Tem mais alguns por aí. Se você já fez alguma negociação com a Caixa Econômica, há tempos atrás, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, e naquela negociação você teve um desconto, isso vai ser problema para você, tá bom? Então, tem muita situação aí. A outra coisa é o que o Samuel falou aí, a questão da análise que é feita, pode ser reprovada a venda por alguma razão como essa. Então, cuide do seu nome e prepare-se para comprar. Samuel, eu vou aqui agora para polir mais um pouquinho, tá? Gente, eu estou falando agora de renda composta. Se você ganha um salário mínimo e a pessoa que vai comprar a casa com você ganha outro salário mínimo, você está por volta de 2.824, chama-se renda composta. Pode ser um casal, pode ser 2 amigos, pode ser irmã com irmã, pode ser, não faz mal. 2 pessoas podem compor renda para comprar um imóvel. Continua aqui nessa faixa de 210, que pode ir a 220,
230, essa venda comporta. Mas, essa renda comporta. Mas eu vou me reportar aqui, tá? Com 2.824, a parcela, a entrada já foi para 42 mil. Porque na medida em que a coisa aumenta um pouquinho, a entrada vai um pouquinho mais, tá? 42.998. Subsídio desceu, 7.291. Olha só, está financiando 159 mil. Qual renda aí? Oi? Rival? Qual renda? A renda 2.824. Trabalhando aqui com 2 salários mínimos, tá bom? Isso para o imóvel 210 mil. A entrada deu 42.998. Subsídio de 7.291. A parcela mensal ficou 833. Ok? Então, tá viável, tá bom. Para quem quer compor renda. A renda não precisa ser composta exatamente pelo salário mínimo. Pelo contrário. Uma pessoa pode ganhar 2.000, outra 1.200, uma pode ganhar 1.500, outra 1.500. Renda composta vai juntar renda bruta, viu, gente? Renda bruta, e essa renda, a gente, quando coloca na simulação, fica sabendo, depois vai aprovar ou não, dependendo de cada um. Diga aí, Samuel. Então, essa renda aí, eu costumo dizer assim, tudo que aproxima, né, um pouquinho acima do limite daquela taxa de juros, ele tende a ser algo que prejudica o cliente. Por exemplo, você tem uma renda aí de 2.700. Essa renda você não vai conseguir financiar uma porcentagem boa para um imóvel 210, porque a taxa de juros ela sobe um pouquinho e você está com a renda ali meio que quase que próximo ao limite da faixa 1. Então você financia menos, pegando uma parcela mais cara, né, do que se for 2.640. E como a gente vive num país em que muitas vezes tem hora extra, né, tem comissão, tem algumas profissões que tem alguns meses que é um pouquinho mais alto ou mais baixo. Um descuido desse daí, que você não ficar atento, você pode pegar um financiamento de 30 anos com um ponto percentual de taxa de juros mais alto, por um simples fato de você não analisar realmente esses períodos de renda. Então, é algo que cabe uma análise detalhada, porque 1% de taxa de juros de 200 mil é 2 mil ao ano a mais, né, que você vai estar pagando. Então, é muito importante essa análise que o Rivaldo está fazendo. E muitas vezes tem uma cultura também aqui em Luiz Eduardo, lá em Conquista, das empresas pagar por fora, pagam um valor da uma renda e paga por fora. Isso também é algo que pode ser negociado com a empresa e eles incluir essas horas extras, fazer os recolhimentos certinho, né? E aumenta a capacidade. Por exemplo, você tem 2.700, só que sua renda mesmo dá até 3.200, que é uma faixa de taxa de juros perfeita. Coloca essa complementa mais, faz os recolhimentos, que na hora de aprovar, isso vai dar uma diferença absurda na questão de entrada. Reduz aí de 10, 15, 20 mil a menos, pagando a mesma taxa de juros, a diferença pequena na parcela. Perfeito. Então, veja bem, veja a importância de você lidar com um corretor especialista nisso, porque não é simplesmente entrar no site da Caixa e jogar a sua idade e fazer uma simulação. É muito mais do que isso, porque tem várias possibilidades. Você, com um pequeno detalhe aqui, você diminui de 420 meses, que todas as simulações que eu estou fazendo aqui é 420 meses, viu, gente? Mas, de repente, você pode baixar aí 5, 6, 10 anos e a diferença na parcela é muito pequena. Por isso é fundamental lidar com, primeiro, com o corretor especialista, segundo, imóvel na planta. É nessa que você ganha dinheiro. É nesse momento que você ganha dinheiro, porque a valorização ao longo da obra é muito grande. Nenhum tipo de investimento desse país consegue superar a valorização de um imóvel durante a obra. Nenhum consegue. Tá certo? Samuel, eu vou dar um salto aqui para uma simulação, que é uma renda um pouco melhor, e também subiu o imóvel, uma renda de R$ 5.000, renda bruta. Pessoal, uma coisa importante, hein? Aqui agora, você que está buscando informação e você tem uma renda de R$ 5.000, você pode
acessar um imóvel, comprar um imóvel numa faixa de 264 mil, ok? Você pode comprar um imóvel nessa faixa. E a parcela e a entrada, eu vou lhe dizer agora, veja bem, você com renda de 5 mil bruto, você pode comprar um imóvel de 264 mil, ok? A entrada é 56.570, vai financiar 207 mil, você vai pagar 1.483 por mês e um juro ao ano de 7,66. Olha só. Então, como é que você pode fazer isso? Entrada, se pesar, lembra que eu falei no início da resenha, não comprometa, não mexa no seu FGTS. O FGTS é para comprar imóvel, gente, preferencialmente. Não vai tirar em data de aniversário e essas confusões que esse povo arruma aí, anunciando que mexe no FGTS. Vai tirar para quê? Você vai comprar um imóvel e depois não consegue, porque a entrada é 20%, é a média. Então, repetindo, hein? 5 mil de renda, o imóvel 264 mil, 420 meses, a princípio, você pode diminuir, 56.570 é a entrada, vai financiar 207 mil, tu vai pagar uma prestação de 1.483,10 e um juro anual de 7,66%, que ainda é muito bom. Está com você, Samuel, 5 mil de renda. Passou uma moto aqui, Rivaldo. 5 mil de renda. Estou dizendo aqui, fique à vontade para comentar. 5 mil aí é aquela mesma situação que eu falei de dois. Ó, o Alexandre aí. Alexandre, cadê você? Alexandre está aí. Você anda por onde, Alexandre? Você está no miolo da Bahia. Pode entrar aí, Barão. Você está no miolo da Bahia, você está no Brasil. Por onde você anda, rapaz? Rivaldo, em cima dos 5 mil, né? Igual você falou. O limite para enquadrar aí dentro dessa faixa 210 e tudo mais, que é o ideal, né? É 4.400. 4.401 já pega essa taxa que você falou aí. Antes disso, ele reduz aí para 6,5, né? Aí, o que acontece? O Alexandre falando que está em Luiz Eduardo. Essa cidade aqui é diferenciada, né, Alexandre? A gente viaja, mas quando chega a gente vê como essa cidade é fantástica. A gente se sente muito bem aqui. Aí, Rivaldo, você tem uma renda de 5 mil. Se você, essa renda que você chega para o gerente, vou no gerente conversar com o banco. O gerente, ele não vai fazer essa consultoria para você. Você chegar e falar, eu ganho 5 mil reais. Você vai pegar essa taxa de juros mais alta, né? Aí, numa conversa com a gente pergunta assim, mas essa renda sua provém de quê? Não, eu sou autônomo, trabalho ali, mas minha renda mesmo é 2.640. É 2.600. Pronto. Não precisa você colocar os 5 mil. Porque se você coloca os 5 mil, você vai pegar uma taxa 7,19, vai financiar 168 mil e vai pegar uma parcela de 1.100. Se você vai para uma renda de 2.600, você financia o mesmo 168, ganha 10 mil de subsídio e pega a parcela de 700. Então você financia mais pagando menos. Perfeito. Entendeu? Essa é a importância. Se você vai num correspondente, às vezes, que você perguntou a renda, ali é diferente essa questão de você falar assim, eu ganho X. Sim, você ganha isso. Mas você ganha isso mesmo, comprovado, declarado. E aí tem a situação inversa, Rivaldo. A pessoa chega para mim e fala, eu ganho 5 mil reais. Beleza, você ganha 5 mil. Vamos simular. Você tem capacidade de comprar imóvel 260 mil, você vai pagar isso aqui tudo. Mas essa pessoa pode ter uma renda extra que ele não informou e declarar o imposto de renda. É importante essas informações ser claras, porque numa situação dessa, talvez você pode aumentar aí na sua parcela R$300, R$200 e mudar para uma casa em que a entrada fique menor, você reduz o valor da entrada e ainda aumenta o tamanho da casa, o tamanho do lote. Então, é tudo uma questão de você encontrar realmente o consultor certo para estar lhe atendendo, né? Eu vi um caso recente, lá na Vitória da Conquista, da pessoa comprar um imóvel e não achar o consultor correto e fazer um financiamento para pegar uma taxa de juros alta. Como é o primeiro, não tem mais volta, mas existe possibilidade de você ir lá e entender como é que funciona essa situação e saber que
olha, eu consigo enquadrar nisso aqui. Ah, eu vou comprar no meu nome, sendo que eu tenho meu filho que é de maior, e ele tem uma renda, ele pode declarar isso no imposto de renda, né? E esse no imposto de renda vai gerar para ele aí uma economia de R$ 500 por mês. É muito alta. É um valor que ele pode investir numa escola melhor para o filho, é um valor que ele pode investir numa parcela de um carro, de uma moto, né? Então, assim, tem que procurar um especialista mesmo, Rival. Tem que procurar um especialista. É isso que a gente faz, é isso que a gente sugere, é isso que nós somos. Então, repetindo, não basta você entrar no site da Caixa, colocar seus dados, o valor por quanto você ganha e o valor do imóvel. Não é só isso, gente, tem muito mais o que fazer dentro de um atendimento de um cliente que vai comprar uma casa. Você tem muitas possibilidades, tem diversos caminhos dentro do sistema da Caixa, de qualquer banco que você pode andar, se você estiver bem orientado. Então, esse não é um mercado para amador, não. Aliás, o mercado nem paga amador. Amador, a palavra está dizendo, é o cara que ama a dor. Ele gosta de sofrer. E ele passa o sofrimento para o cliente, atende mal, porque não se especializou. Nós fazemos isso de maneira com excelência. Nós fazemos isso porque a gente sabe fazer. Vou aqui pegar, Samuel, mais uma de 5 mil, só que eu aqui fiz o seguinte, Samuel. Olha só, hein? Eu baixei aqui, rapaz. Eu peguei 5 mil e o cliente vai comprar uma casa de 210 mil. Olha só, hein? Então, ele vai ficar com a entrada de 42, tá bom? Não tem subsídio e vai pagar 1.205 por mês. Olha que louco isso, gente. Tem várias possibilidades, várias nesse mercado. Então, a orientação, e o Samuel acabou de falar agora, é exatamente o que a gente busca na entrevista com o cliente, tá bom? E aí a gente vai buscando todos os detalhes, o que pode e o que não pode. Por exemplo, requisito para comprar um imóvel. Antes era 3 meses de carteira registrada, hoje é 1 mês. Então, repetindo, carteira assinada com 1 mês, você já pode se habilitar a compra do imóvel. Aí você tem naturalmente o resto dos detalhes, de requisitos para atender. Vou pular essa aqui, viu, Samuel? Vou para uma mais interessante aqui, tá? Você já comentou um pouco sobre essa. Vamos lá, gente. Eu vou aqui agora respondendo também a uma pergunta de um inscrito nosso. Renda de R$ 6.000, ele ganha 6 mil. Ele falou assim, o que é que eu posso comprar com R$ 6.000 por mês? Estou falando de imóvel naturalmente. Então, fizemos uma simulação aqui, o primeiro espelho dela, em R$ 300 mil. R$ 300 mil, olha só, aqui é jogo duro, hein? Tem uma entrada de 60 mil, financia 240, a parcela ficou 1.712 e o juros 7,66. Essa é a simulação grossa aqui, ó, aquela que você faz aqui, ó, você faz na sua casa. Aí você tem outras possibilidades para trabalhar aqui dentro. Lembrando sempre que a maioria das construtoras facilitam essa entrada e seu FGTS ajuda na entrada. E lembrando, lá atrás, essa turma que está na faixa 1, que subsídio não tem nada a ver com a entrada, viu, gente? Subsídio melhora a parcela, ok? Samuel, vamos lá. O nosso inscrito aqui ganha 6 mil e estamos falando de um imóvel por volta de R$ 300 mil para ele, viu? O que você acha disso? Com Minha Casa Minha Vida indo para 350, facilitou, né? Porque se fosse pela linha de crédito aí, que o recurso, ao invés de vir do FGTS, viesse da poupança, aí, cara, teria que, os imóveis seria difícil ele enquadrar em algum. Essa situação aí dos 1.600, só você calcular, ó. Ganha 6 mil, minha parcela máxima não vai ultrapassar aí 1.800, que é 30% da renda. Né? Minha capacidade é essa. Aí o que entra o Minha Casa Minha Vida? Ele reduz a taxa de juros para que você consiga financiar mais esse crédito, né? Tem um banco, Rivaldo, o BRB, que ele faz algo que eu não recomendo meus clientes. Fala, cara, pula fora disso aí, que eu não, porque assim, eu não consegui entender como é que eles trabalham, né, em relação a isso. Naquela é uma linha de crédito que eles atrelam esse financiamento à poupança
E uma pessoa com uma renda de 5 mil, 6 mil reais, eles conseguem financiar o que outro banco iria liberar para 10 mil. Então, o que ele faz? Ele joga uma parcela mais baixa e ela vai crescendo. Aí, só que esse crescimento ele não é suficiente para cobrir, ele vai jogando isso no saldo devedor do imóvel. Então, a sua dívida, ao invés de diminuir, ela vai aumentando até uma certa quantidade de mês e no final ele vai reduzindo. Então, eles entendem que a renda vai aumentar, a capacidade de pagamento desse camarada aí, que é 1.500, 1.800, daqui a um tempo ele vai aumentar essa capacidade, lá na frente a parcela vai estar seus 3, 4, 5 mil. Mas o saldo devedor, numa possível quitação, né, numa venda, como é que ficaria essa situação? Eu tentei conversar isso com alguns gerentes de lá, daqui de Luiz Eduardo, de Vitória da Conquista, para que eles pudessem me explicar isso e não ficou nada muito claro, né? Então, no sistema Price, no sistema saque, é muito simples, eu consigo entender ali com facilidade. Confesso que essa modalidade deles facilita demais a compra na emoção no primeiro momento. Você, vou pegar uma parcela baixa aqui, lá na frente eu resolvo, né? Mas não é bem por aí. Para fazer uma coisa planejada, é bom estar ciente do que vai acontecer no futuro também, né? Em relação a essa questão do saldo devedor. E os financiamentos da Caixa, ele só existe dois, Price ou saque, né? Existe a opção da linha de crédito da poupança, do IPCA, né? Tudo, mas existe esse tipo de amortização que é fácil para você entender. Se quiser vender o imóvel, você vende, quitando esse saldo devedor. Se quiser quitar ele com antecedência, você quita e não paga mais juros, né? Tem a taxa fixa também. Então, são várias situações que, se você não se atentar e se atentar só naquele primeiro momento, você pode acabar pagando mais juros sem necessidade, né? Só por uma falta de uma boa consultoria mesmo. É verdade. Lembrando, pessoal, que todas as simulações que nós fizemos aqui, nós estamos usando a tabela Price. A tabela SAC é o sistema de amortização constante. Normalmente, nessa tabela vem uma entrada maior, você começa com uma parcela maior, ela vai diminuindo ao longo dos anos. Essa é a tabela SAC, sistema de amortização constante. A Price se mantém com uma correção do juro, alguma coisa assim. Tá bom? Vamos lá. Eu estou aqui agora, Samuel, com o limite de renda bruta do Minha Casa Minha Vida e o limite de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Esse limite, 350 mil de imóvel do Minha Casa Minha Vida, é para qualquer cidade do Brasil, de qualquer tamanho. Isso não tem nada a ver com população. População tem a ver com os valores abaixo, tá bom? Então, veja bem, também faz parte das perguntas do nosso site. Esse inscrito ganha 8 mil, está no limite, hein? Se for 8.001, já não é mais Minha Casa Minha Vida, é SBPE, é outra linha de financiamento. Mas no limite de Minha Casa Minha Vida, 8 mil reais, então nós estamos com um imóvel aqui de 350 mil reais também no limite. Tudo aqui já na beira, tá bom? Normalmente, lembrando, pessoal, que quem ganha 8 mil, que está nesse limite, ele não é obrigado a comprar casa 350 não, viu? Ele pode comprar casa no valor menor, normal, sem problema nenhum. Não é a mesma coisa de quem ganha 1.600, vai comprar uma casa 350. Mas quem ganha 8 mil pode perfeitamente comprar casa 300, 250, 200, 210, 200. Isso aí é outra história, tá? Ele só não vai ter subsídio com essa renda, mas vai ter um juro um pouco maior, uma parcela um pouco maior, mas vai comprar do mesmo jeito. Então aí, repetindo agora, você que ganha 8 mil por mês de renda bruta ou composta, não importa, você pode comprar um imóvel de até 350 mil nas seguintes condições. Estou aqui, 420 meses, você pode reduzir isso aí sem problema nenhum. Vai financiar 80%, que significa uma entrada de 70 mil reais. Vai financiar 280, tá bom? A entrada é 70, vai financiar 280. E o juro? Vai dar um juro de 7,66 ao ano, que ainda é excelente esse juro. 7,66 ao ano e uma parcela de 1992 não chegou nem a 30%. Perfeito? Por quê? Eu estou aqui na tabela Price, mas se nós usarmos essa mesma simulação e jogar na saque, vai subir essa parcela para 2.300 e pouco, só que vai diminuindo ao longo dos anos. Então, dentro dessa renda,
de 7, 8 mil, 6 mil, suas rendas maiores dentro do programa, tem várias possibilidades, inclusive de 420 meses, nós podemos baixar isso até para 240 meses, correto, Samuel? Correto, Evaldo. E no price, quando você coloca em 15 anos, 180 meses, fica muito bom. Fica quase a mesma parcela do que o saque. A amortização, que inicialmente no price é bem pouquinho, ele vai ficar até um pouquinho maior do que o saque, né? E você quita essa casa bem antes. 15 anos, paga menos juros. Agora, tem uma informação importante aí, Valdo, nessa questão quem ganha 8 mil, que eu considero assim uma das melhores formas de alavancar o patrimônio, né? Você alavanca o patrimônio. Por quê? Se você está atento a essas mudanças da Caixa, o que a Caixa faz? A Caixa, ela financia 80% na Minha Casa Minha Vida. Mas quando vai para o SBP, ele vai para 80%. Então, a gente tem empreendimento aqui hoje de 250 mil. Para 90? Da casa. Olha o doutor Eronildo aí. Olha o doutor Eronildo aí, grande investidor, construtor. A pessoa que ganha tem uma renda legal aí de 8 mil, talvez aí seja interessante para ele, para uma possível alavancagem, ele ir para o SBPE. Por quê? Ele vai financiar 90%. Como o imóvel é na planta, ele vai injetar pouco dinheiro no início. Ele pode juntar uma grana ali. Entrou com financiamento. Ele fez o financiamento, a fase de obra vem. Quando entrar a parcela, esse imóvel já valorizou um valor alto, ele consegue vender e alavanca o patrimônio dele, porque o investimento dele inicial foi pouco. Aí ele vem e faz em outro imóvel. Então, cabe um cuidado em relação a isso, porque mesmo que a taxa de juros é um pouquinho maior, mas você faz um aporte menor financeiro. Aí é onde você alavanca seu patrimônio. Eu estou aqui com 30, 40 mil, mas achei uma casa ali de 350, vou pagar 30 mil só de entrada, paga a documentação. Na entrega do imóvel, esse imóvel está valendo 450, 500, que já aconteceu aqui em Luiz Eduardo. É empreendimento? Está 500. Eu investi 300, consegui vender essa casa eu investi 30, né, com a documentação, uns 40, 50 mil. A casa valorizou 200, Rivaldo. Eu consegui vender essa casa, eu embolso os 200. Então, 30 mil investido, eu recebi 300. Então, é uma alavancagem no mercado imobiliário que tem pessoas que fazem isso. Compra na planta, para quando estiver pronto, ir lá e vender. E no financiamento, você alavanca mais. Porque você não precisou desembolsar os 350 mil, por exemplo. Desembolsou pouco. Se tem uma renda comprovada maior, você consegue financiar até mais de um. O SBPL não limita. Então, é algo que realmente dá para... Deusiene, corretor aí, Deusiene. Oi, Valdo, tem uma pessoa aqui que eu tenho que falar dele, que é o Pedro, Valdo. Esse cara, uma vez eu liguei para ele só para pegar uma informação, mudando de assunto rápida. Mas esse cara me deu uma aula, Valdo. Me deu uma aula. O cara é bom, me deu uma aula de você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, com toda a paciência. Falei, cara, esse cara é diferenciado. Não é à toa que tá aí tantos anos no mercado aí, firme, dominando o mercado, né? Foi só um parênteses aqui. Voltando à questão do financiamento. O imóvel na planta, eu já percebi, já conheço algumas pessoas que conseguiram alavancar seu patrimônio, ter uma reserva financeira legal, né, com o imóvel na planta. Onde? Dou um sinalzinho aqui, daqui a pouco o imóvel valorizou, subiu, fiz o financiamento, vendi. Você está com o patrimônio na mão, né? É uma forma de ganho de renda também. Perfeito. Pessoal, olha só. Vocês viram que não é somente fazer uma simulação rasa, que o atendimento ele tem que ter um nível de informação muito maior, muito mais profundo, que comprar um imóvel na planta te dá uma rentabilidade enorme, porque você ganha não só quando a empresa, a construtora dá um desconto nessa entrada, um bônus, mas você ganha ao longo da obra porque ele está se valorizando. Importante saber que é preciso que você seja atendido por um corretor especialista no tema de lançamento e também financiamento e todos os meandros assim, da simulação. Tudo isso é um pacote de situações que só o tempo dá, só a qualificação em alto nível dá para cada um de nós. É o que a gente faz
é o que a gente domina sobre todos os aspectos, por isso que nós somos especialistas nessa área, né? O blog dos imóveis é um blog que está aí para entregar conteúdo de alto nível para todo mundo. É um blog que você dá um Google e acessa ele, você vai ter muita informação. O canal do blog dos imóveis são mais de 400 vídeos de todos os temas que você possa imaginar. A Fórmula da Venda Imóvel é a nossa metodologia de trabalho, a gente trabalha o básico desse mercado, porque as pessoas precisam do básico para poder avançar, ninguém avança sem ter o básico, e por isso nós estamos assim toda terça-feira conversando e dialogando e às vezes debatendo sobre o mercado imobiliário. Samuel, gostaria que você deixasse seu contato com o pessoal, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque senão vai cortar o nosso negócio. Deixa seu contato, suas coisas tudo aí, que é para eu poder, no encerramento, agradecendo a todos. Pronto, meu Instagram, né, tem as informações lá, mas meu contato é o 77, o DDD aqui da Bahia, o 99969 4821. 69 4821. Esse é meu contato. E caso você seja de Vitória da Conquista também, né, da região de lá, eu tenho parceiros lá que têm também esse conhecimento, que isso é importante, né? Tem parceiros que têm esse conhecimento que pode auxiliar quem está querendo comprar um imóvel para não deixar ele cair numa taxa de juros alta, sendo que ele poderia estar enquadrado aí numa taxa de juros legal. Perfeito. Pessoal, lembrando que nós atuamos no mercado Luiz Eduardo, no mercado de Brasília, onde a gente conhece tudo do mercado, estamos há muitos anos lá, e também João Pessoa. Então, os imóveis no litoral, os imóveis ali na faixa litorânea, ou seja, orla de João Pessoa, é o que a gente domina também. Por quê? Porque a gente estamos na área, a gente mora em João Pessoa, eu moro em João Pessoa, moro em Luiz Eduardo e moro em Brasília. Eu sou um cara que mora em 3 lugares. Então, nos 3 lugares nós temos parceria, trabalho de maneira profunda e super profissional. Eu agradeço a todos, até a próxima terça, teremos mais uma resenha. É uma pena que o tempo correu demais, quando a resenha é boa, parece que acaba rápido. Eu agradeço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Samuel, muito obrigado a todos. Até a próxima terça, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado.